Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga! Bom dia! Voltamos aqui para o nosso debate. Hoje, quinta-feira, 26 de julho. De junho, né? Já estou antecipando o mês, né? Meu Deus. Muito bem, hoje, na manhã desta quinta-feira, estou recebendo o nosso querido pastor Orlando Filho. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Zé Carlos, ouvintes da Melodia. Nessa manhã fria, né? Depois de um dia quente, vem um dia frio. Nossa cidade bem ao modo dela, né? Um dia quente, outro dia frio, mas que Deus nos abençoe com a sua graça nessa manhã. Conosco também o pastor José Carlos, Igreja Cantinho de Oração. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Orlando, prazer revê-lo, né? Amém. Muito bom, a gente tem uma comunhão muito boa. Verdade. E a você também, queridos ouvintes, que estão aí sempre sintonizados na Melodia. Como o pastor Orlando falou, depois do dia quente, a friagem já atacou minha garganta, né? É desse jeito. Mas vamos que vamos aí, o assunto é bastante importante, né? Como sempre. Você que está ligadinho, permaneça que vai ser muito bom. Vamos então iniciar o debate orando, falar com o nosso Deus. Hoje eu vou pedir ao pastor José Carlos que apresente este momento ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo alto privilégio que o Senhor nos concede de estarmos através desse meio de comunicação, podendo passar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Abençoe a mim, o teu servo, pastor Gilaelson, pastor Orlando, para que nós possamos transmitir tudo aquilo que o Senhor colocar em nossa mente, em nosso coração, aos ouvintes que estão atentos. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ao caso com um aspas aqui. Parece loucura o que vou dizer, mas por mais que eu tente, não consigo deixar de mentir. Minto por qualquer coisa e até mesmo sem motivo. Por que não consigo parar de mentir? Fecha aspas aí. Viver em um mundo de imaginação pode me roubar da realidade e trazer problemas para mim? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Aqui a gente tem um caso de compulsão, né, pastor Orlando? A pessoa que mente deliberadamente, tem um vício em mentir, né? Às vezes nem é por necessidade, vamos dizer assim, já que se é que existe a necessidade de mentir, ela mente para brincar, ela mente para, enfim, para ver, para sorrir, né? Enfim, e acaba ali virando de fato um vício da pessoa mentindo por qualquer coisa. E aí, pastor Orlando, o que é isso? Não só uma compulsão, mas a gente observa que, além de ser um pecado, claro, né? Porque a mentira, ela contradiz e contrapõe a verdade, que é o que o Senhor nos remete a exercermos, mas também pode ser também uma doença, né? Uma doença que aquela pessoa tem ali na sua alma, né? Na sua formação talvez familiar, que levou a isso de uma forma que hoje, pelo que a gente observa aqui no enunciado do caso comum, se tornou natural, né? De uma forma natural, um vício que de uma forma talvez até inconsciente ela acaba exercendo de maneira corriqueira, e isso traz sim prejuízos
para a alma dela, para a vida dela, para a personalidade dela, para a credibilidade do caráter dela, porque quem convive com uma pessoa que mente e convive de uma forma constante, sabe que a pessoa mente, né? Sabe o que é verdade e o que é mentira, e acaba não tendo tanta credibilidade às palavras e às afirmações daquela pessoa, seja no ambiente profissional, né? No ambiente familiar, no ambiente religioso, eclesiástico, né? Que essa pessoa venha a exercer essa mentira, a credibilidade vai diminuindo e o convívio com a pessoa vai dificultando, né? A palavra do Senhor diz em Provérbios assim, sobre até a pergunta dessa ouvinte, né? Que ela falou se pode prejudicar ela. Provérbios 12, 19. A boca que mente mata a alma, mas o lábio que fala a verdade permanece para sempre. Então, é uma doença que vai corroendo a pessoa. Ela acha que ela está tirando vantagem, ou que está sendo aceita por um grupo, por uma determinada tribo, por conta da mentira que ela falou. E isso é bem comum hoje, pastor Gilaelson, nas redes sociais, né? Pessoas que gostam de mostrar uma vida que não tem, né? Ostentação, né? Certa feita eu lembro quando começou essa questão da evidência realmente das redes sociais, dos aparelhos telefônicos, todos querendo ter um iPhone, né? Que é o aparelho talvez mais caro e mais cobiçado da nossa realidade. E aí um meme que circulava muito na rede social era uma pessoa tirando uma selfie com um aparelho desse, um iPhone, e no fundo da casa, a casa toda no bloco sem reboco. Sem reboco, né? Com aquele bloco vermelho. Aí as pessoas falam, meu Deus, a pessoa tem um aparelho de 10 mil reais, mas não reboca a casa, né? Então é essa necessidade que talvez esse momento da sociedade que a gente vive tem feito as pessoas terem uma necessidade de mostrar que tem para ser aceito, ou seja, precisa ter para ser, e não é o que Cristo nos remete, de nós sermos primeiro para termos depois, né? Mas a sociedade, ela julga muitas pessoas por isso, pela roupa que veste, pelo carro que tem, pelo aparelho telefônico, pelos ambientes que convive, né? E as pessoas que talvez não tenham uma condição financeira para viver essa realidade, acaba utilizando da não verdade, das mentiras, para serem aceitas, né? Seja num relacionamento emocional. Quantas pessoas a gente não vê aí que dão golpes de namoro, né? Principalmente homens com mulheres, forjando uma vida que tem, utilizando ali de talvez uma influência para conquistar aquela pessoa, e depois acaba o golpe do Boa Noite Cinderela, né? O Boa Noite Cinderela é um remédio que eles tomam, mas isso aí na verdade é o golpe que tem sido comum no Brasil aí. A gente ouve sempre isso nos noticiários, homens que se utilizam de mentiras, de posições sociais falsas para ganhar principalmente relacionamentos com pessoas mais velhas, né? E ali depois usufrui daquela parte financeira da pessoa e com a mentira consegue corromper, né? Essa relação emocional. Muito bem, 11 horas e 17 minutos na Melodia. É um caso aqui comum de uma pessoa que mente de forma exagerada, compulsiva, e nós estamos debatendo essa questão da mentira hoje. O pastor Zé Carlos, no texto de Colossenses 3:9, o apóstolo diz o seguinte: não mentais uns aos outros. E explica por quê. Pois já vos despistes do velho homem com os seus costumes. Bom, então o apóstolo está dizendo aqui que a mentira é uma coisa do velho homem? É isso? Verdade, meu amado. Quando nós analisamos uma pessoa que não tem um conhecimento bíblico, em parte é até aceitável, né? Porque faz parte, vamos dizer, do cardápio daquela pessoa mentir. Sim. Porque não é cristão. Agora, irmão, o que nós vemos de pessoas que se dizem cristãos, que vivem uma vida de mentira constante, né? E às vezes mente, não sei para que o sentido daquilo lá, para que mentir, né? Fala a verdade. Jesus, ele usava uma expressão que é categórica: na verdade vos digo. Jesus usava esse termo quase que constantemente, repetitivo, né? Porque ele queria falar que a verdade
é um fundamento que não deve ser removido. Na verdade, quer dizer, fale sempre a verdade, Sim. porque a verdade liberta, né? Conforme João 8,32. Quando a gente conhece a verdade, então nós somos libertos da verdade. Lá eu estava olhando, o pastor Orlando falando que quando você mente, você complica, mata a sua alma, né? Uhum. Então, a morte da alma é perder a vida eterna. Sim. Apocalipse, também lá em Coríntios, né? Tem um texto, 1 Coríntios 6, 9 e 10, e Apocalipse 21 e 8, que essas pessoas que vivem compulsoriamente mentindo, elas não herdarão o reino dos céus. Possa ser que não haja tempo dela pedir perdão, porque às vezes a pessoa pensa que um pecado como um homicídio, latrocínio, roubo, estupro, é um pecado grave, sim é, mas a mentira é tão grave que pode levar a pessoa a não herdar o reino dos céus. Sim. Quando a pessoa mente e há um tempo de se arrepender e pedir perdão, então perdão, quando se pede perdão, o sangue de Jesus, a Bíblia fala que limpa de todo e qualquer pecado, inclusive da mentira. Mas se você partir para a eternidade com um vício desse, porque ele é semelhante às drogas. Sim. É tão viciante a mentira que a pessoa já vive uma vida ilusória. A pessoa só vive mentindo. E Jesus ainda colocou aqui um agravante em João 8,44, que diz assim, falou até para os religiosos daquela, vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Então, se você é filho do pai da mentira e o diabo está no lago de fogo, já projetado para isso, você vai com ele. Então, é muito perigoso a mentira. Então, reveja todos os seus conceitos nessa área, fale a verdade, mesmo que para isso você venha a sofrer danos. Mas fale a verdade, cada um com o seu companheiro, isso é uma motivação bíblica. Muito bom. Muito bem. 11 horas e 21 minutos, a Melodia falando sobre esse tema hoje, da mentira. Mas e a mentira por brincadeira também é errado, pastor Orlando? Com certeza. Não se deve brincar, né? Sobretudo com palavras, com situações. Inclusive, no Brasil a gente tem isso de uma forma até como brincadeira, né? Que o 1º de abril é o dia da mentira, né? E as pessoas utilizam desse dia para soltar um bocado de piadinha, né? De brincadeiras que podem trazer consequências, né? Brincadeira é aquilo que se torna saudável. A partir do momento que não tem uma saúde naquilo que você está brincando, seja uma crítica a um colega, um apelido que você está dando, né? Ou a própria mentira sendo exercida, está distante daquilo que o Senhor quer que nós vivamos, né? Então, não se deve brincar. Mentira não é para brincar. Agora sim, tem pessoas que dizem o seguinte, você vai lembrar que você já ouviu isso alguma vez. A pessoa diz assim, eu não minto, eu só falo a verdade. Isso é verdade? Todos nós mentimos ou não? Eu não consigo afirmar, talvez, na sua totalidade, né? Talvez possa haver omissão, né? A omissão pode ser uma raiz da mentira, né? Quando você omite. Não a mentira propriamente, né? Mas a pessoa que fala que é perfeito, ele já está pecando, já está errado. Que a gente erra, né? Nós erramos e nós pecamos. Mas a mentira, ela é uma raiz de vários outros pecados que podem se tornar maiores. É como aquela pessoa que começa a fumar um cigarro comum desses de marca. É uma porta de entrada para outros fumos e outras drogas piores, né? E aí a gente tem a maledicência, é uma raiz da mentira, né? A calúnia, a difamação, a injúria, né? A fofoca, tudo começa com a mentira. Então é uma raiz de várias outras situações que podem desencadear em pecados, em destruições, em tragédias maiores, né? A mentira é terrível. Eu gosto de contar um exemplo que aconteceu aqui na rádio. Uma época frequentou uma pessoa aqui na rádio. Uhum.
que a gente era comum que a gente avaliar essa pessoa como uma pessoa que mentia com bastante facilidade, né? Sim. Então, ela mentia mesmo assim com uma facilidade. Cara limpa. E uma vez eu cheguei aqui na rádio e ela estava, essa pessoa, muito brava, cuspindo fogo, sabe? Aí eu fui investigar, saber o porquê, né? Porque fulano de tal falou uma mentira contra ela. Aí eu cheguei... Qual era a mentira? Eu fui perguntar a ela o que estava acontecendo. Ela falou assim, fulano de tal disse isso e isso de mim, e não é verdade, porque eu não sou homem de mentira. Quer dizer, interessante, né? No dia que ele foi vítima da mentira, né? Então, assim, ele sofreu aquilo ali e entendeu, né? Mas talvez não mudou, né? Mas ele não viu que ele também mentia, né? Porque, na verdade, pastor Gilésio, pastor Zé eu quis enganar. Carlos, e eu acredito, pelo menos as que eu conheço que tem essa prática terrível, cauteriza a mente de tal forma que se torna uma verdade. É como as narrativas que nós temos hoje nos meios de comunicação sobre as situações diversas da sociedade, dentre elas podemos afirmar que a política, né? Se cria tanto uma narrativa acerca de uma determinada situação em cima de mentiras que traz um entendimento de verdade para a sociedade, porque foram várias vezes contando aquela mesma história. É assim a pessoa que tem a mente cauterizada também. Ela fala aquilo acreditando que aquilo é a verdade, porque ela cauterizou a mente. Agora, pastor Zé, é o seguinte, parece que esse estágio aí de mentir com tanta facilidade e ter dificuldade de entender que está mentindo, parece que é um estágio mais avançado da situação, dessa cauterização que o pastor Orlando está falando. Porque a ciência já provou que o cérebro ele faz um esforço tamanho para mentir. Porque ele tem que criar uma história, ele tem que se cercar de possíveis questionamentos, né? Ele tem que criar a história da mentira e depois arrumar argumentos para possíveis questionamentos. Então é um esforço muito grande. E dizer a verdade, não. A verdade é a verdade, o que aconteceu, você não tem que criar nenhum subterfúgio para dizer. Então me parece que essa história aí de mentir com muita facilidade, me parece que já é um outro estágio que a pessoa está vivendo, viu? Tem um adágio que fala que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Eu fiz um curso para ajudar pessoas a entrar em empresa, em RH, né? E, irmãos, você precisa ver como as pessoas mentem para querer o emprego. Sim, né? Uma entrevista ali, né? Então, em dinâmica de grupo que a gente fazia para poder integrar aquele pessoal, a gente pedia para uma pessoa contar a história no ouvido de um. E colocávamos 10 na fila. Então, só podia contar a história no ouvido de cada um. Então, aquele que contou a primeira história contava para o segundo e assim passava para os 10. Você precisa ver as distorções... Chegava no final. Quando chegava no final. Irmão, totalmente diferente da história. Aí eu perguntava, você ouviu a história? Todos contaram a mesma história? Vamos ver, você. Onde é que foi que o negócio mudou? Você entendeu? Então, às vezes, ali, né, em questões de segundos, né? Se contava a história, chegava totalmente o inverso daquilo que o primeiro contou. Então, às vezes, a pessoa quer inventar alguma coisa, quer florear, não conta somente o que ele ouviu. Ele quer florear, quer mostrar que talvez seja melhor do que aquele que primeiro contou. Então, infelizmente, nós vivemos em uma sociedade corrompida pelo pecado, e o diabo mentiu aos ouvidos da primeira mulher, do primeiro homem, e essa mentira foi passando de geração em geração. Então, hoje, toda a geração humana está vivendo debaixo, infelizmente, dessa desgraça que é o pecado. E o pecado faz com que as pessoas mintam uns para os outros, vivam a vida, como o pastor estava falando, de ostentação, mentindo a vida que ele realmente não existe, uma vida irreal. E isso tem contaminado as pessoas. Pessoas querem ostentar muito, não tendo nada. Então, a nossa vida, ela precisa de uma semeadura diferente, que é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é semeada no coração das pessoas, as pessoas vão deixando aquele velho homem. Sim. Que o velho homem é que faz você fazer e cometer a mentira.
Então, quando você vai se despojando desse velho homem, então a verdade vai sendo inserida em você. Você vai passando novamente por uma transformação, porque o homem já nasce sob o pecado. E a Bíblia é bem clara em falar, não há um justo sequer. Não existe um. Por isso que Jesus justo morreu para fazer com que os injustos sejam semelhantes a ele. Então, uma nova modalidade de homem está sendo formada em nós a partir do momento que nós damos vazão à Bíblia Sagrada e aceitemos o plano de salvação executado na cruz do Calvário. Uma formação de um varão perfeito, a Bíblia fala, a semelhança de Cristo, que viveu, sempre falou e morreu pela verdade. Muito bem, 11h30, vamos ao intervalo. Já já a gente retorna para a segunda parte do nosso debate Melodia de hoje. Se a emoção já pode aumentar, Melodia faz o som que vai te tocar. São 17 anos no ar, sem parar. 87,9 é só sintonizar. Programa, revista, debate, notícias, do louvor ao pop, do sertão ao céu. Aqui tem verdade, aqui tem papel. É fé, é ritmo, é inspiração. Melodia conquista, é sua estação. É pra amar, curtir e compartilhar. Melodia é razão, mas também fala de emoção. Tá 24 horas no seu coração, no carro, em casa, em oração. É 87,9 a rádio da emoção. Melodia. E a rádio da emoção. Melodia. Melodia é razão, mas também fala de emoção. Tá 24 horas no seu coração, no carro, em casa, em oração. É 87,9 a rádio da emoção. A emoção, sem emoção, sem emoção. Melodia é razão, mas também fala de emoção. Tá 24 horas no seu coração, no carro, em casa, em oração. É 87,9 a rádio da emoção. A rádio da emoção. A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Cama, mesa e banho, tudo em sintonia. Tapetes, cortinas, qualidade, garantia na Cortina e Cia. Cortina e Cia. Cortina e Cia. Sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia. Cama, mesa e banho, sua casa em harmonia. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 3025-0733. Cortina e Cia. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados
personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Eu sei que nunca me deixou, eu sei. Você quer aprender a tocar teclado ou violão? Fale com o professor José Carlos. Método prático, aulas individuais ou em grupo. Músicas evangélicas, aulas em domicílio a combinar. Maiores informações, ligue 98822-7919. 98822-7919. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, 11 horas e 35 minutos na Melodia. Hoje nós estamos falando sobre a mentira, né? Pessoas que mentem compulsoriamente e... Agora eu me perdi. Quem é que fala agora, hein? O pastor Orlando, né? O pastor Orlando é o seguinte, existe diferença, porque assim, quando a gente tem que ter cuidado para não colocar todo mundo no mesmo pacote. Uhum. Eu há pouco perguntei se todos nós mentimos, né? E assim, a diferença de mentir e de ser um mentiroso, porque acho que a gente precisa fazer essa... Sim. Né? Essa diferença, porque assim, o mentiroso, ele vive na prática, né? É um escravo, né? É um ele escravo tá sempre mentindo, né? É. E tem aquela pessoa que acha que precisou mentir, né? E aí? Aí que os dois estão errados, né? Contudo, eu vejo que aquele que escorrega na mentira, digamos assim, né? Ele tem uma facilidade maior de consertar esse erro, não é? Reparar, ter uma consciência, talvez até um temor maior. Ele escorregou, mas o temor bateu no coração ali, né? Ele deu aquele lapso ali, é como aquela pessoa que precisa dizer que não está em casa, né? Para uma determinada... Isso era muito comum, né? No telefone, principalmente quando a gente tinha telefones em casa, a sociedade, né? Telefone fixo. Eu sempre contei essa história em uma determinada aula que eu dava na instituição. Que fulano pedia, fala que eu não tô não, né? Não sei por qual motivo, mas isso era meio que comum nesse momento da sociedade. Só abrindo um parênteses, porque hoje se a pessoa não quer lhe atender, você sabe. Porque tá não chamando, tinha o identificador, né? Tá chamando e ela não atende. Aí você fala, mas aí até porque tá no silencioso, ela não tá vendo. Mas hoje o registro da ligação fica lá. Fica lá. Se ela quiser lhe atender, ela retorna. Sim. Se ela não lhe retornou, é porque de fato não quis. Ela não quer lhe atender. Pode ser uma omissão também, né? É uma omissão. Então, assim, esse que, vez por outra, né? Como você colocou aí, escapole a mentira, tem um temor, eu acredito, maior do que aquele que está escravo. Porque quando Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está falando que quem não está na verdade está preso, aprisionado. Então aquele que tem a prática da mentira é uma pessoa que anda numa prisão que precisa de uma libertação, né? De uma libertação através da palavra de Deus. Ali já corroeu realmente, já faz parte do dia a dia dele, né? Do dia a dia dele. Então, sim, são situações diferentes, com a mesma falha, com o mesmo desvio, digamos assim, de princípio, né? Um mais fácil de ser corrigido com o outro, mas os dois estão caminhando ali, porque mentiu é mentira, né? O que mente sempre e o que mentiu uma vez por outra, naquele momento ali, se igualam, né? Se igualam porque praticaram a mentira. Contudo, um tem uma facilidade maior de se arrepender, talvez, e corrigir esse erro. Mas são situações, eu pensando aqui também, pastor José Carlos, que às vezes até pregações mentirosas nós temos no púlpito também. Não é só essas mentiras que a gente fala, né? Tem gente que prega mentira também. Conta caos mentiroso, né? Fala algo no púlpito que quando desce não pratica, está mentindo. Se eu prego sobre amor ali, quando eu disse estou tendo desamor com o meu próximo, o que eu preguei se tornou uma mentira e foi invalidado. Foi invalidado porque não houve uma prática daquilo que foi ministrado, daquilo que foi pregado, né? Então se tornou uma mentira também. E infelizmente isso tem feito parte
de alguns cultos eclesiásticos, essas mentiras, e de algumas lideranças que não conseguem viver o que prega. É bonito pregar, é bonito e é maravilhoso ter conversões durante o culto, ter maravilhas do Senhor sendo realizadas ali durante o culto, mas aquelas maravilhas só vão ser validadas e aquele momento ali de presença se eu exercer aquilo que eu ministrei. Porque tem gente realmente que no púlpito ali se reveste de uma performance que consegue convencer com a sua persuasão, né, as pessoas que estão ouvindo. Mas quem convence é o Espírito Santo, e é quando desce do púlpito que a gente tem a nossa maior pregação. É nos púlpitos da vida, eu costumo dizer. É quando você está andando de carro, quando você está em casa, quando você está no trabalho, quando você está na rua caminhando, tem um púlpito ali diante de você, onde tem pessoas esperando a sua pregação através dos seus pés, das suas mãos, do seu olhar, do seu vestir, do seu andar. Esse talvez seja o púlpito mais desafiador que nós temos, porque o que está dentro das igrejas é mais fácil de ser pregado e de ser até corrompido, mas quando a gente desce dali é onde tem a verdadeira realidade, né? E um amigo fala nessa semana, um pastor amigo, ele falando que tem 3 vidas, 3 realidades. Tem a realidade da rede social que você posta, tem a realidade que você vive na igreja e a realidade real que é você na sua casa, com a sua família. Então, uma dessas aí, ou algumas dessas talvez, são permeadas com algumas mentiras. Muito bem. A mentira, ela pode ser um comportamento aprendido, pastor Zé, do tipo assim, na minha casa as pessoas mentiam bastante, então eu também me tornei um mentiroso. Isso acontece mesmo? É assim? Funciona? Ou a pessoa, ela decide, não, apesar da minha casa ter sido assim, eu vou ser diferente? Como é que é? Eu escutei uma frase aqui no programa, não sei se foi no programa passado, diz assim, que você deve pregar o evangelho quanto possível com as palavras. Uhum. Porque o evangelho tem que ser pregado com a sua vida. E a primeira igreja que você tem é o seu lar, é a sua família. Olha uma coisa comum que nós costumamos ouvir e às vezes até falar. Quando estamos irados, bravos com alguma coisa, eu já falei mais de 10.000 vezes tal frase. Tá você mentindo. não está mentindo? 10.000 vezes, A ver, você não falou. Ou 1.000 vezes já falei. Isso é um vício de linguagem, pastor, né? Um vício de linguagem. Corretamente. Que é uma mentira e não deixa também, de né? ser uma mentira. É. Ou a pessoa fala assim, vou contar uma história. O camarada estava indo em a direção de uma área rural e teve que passar numa mata fechada. E quando ele estava passando, ele viu que uma cobra começou a passar. E ele disse, né, para uns trabalhadores mais adiante, que ele ficou 2 horas esperando a cobra passar. Imagina, né? Agora vê quem contou a maior mentira. E ele contando para um rapaz mais adiante, e ele falou assim, rapaz, eu passei ali e vi 10 machadeiros cortando uma árvore. E olha, já faz 2 dias que eles estão cortando essa árvore. Nossa, mas para que essa árvore? Para matar a cobra que você viu. Então cada um mente mais. Maior, né? Cada um conta uma mentira maior. Então isso se adquire também ao longo da convivência, irmão. Dentro do lar, se você tem um pai ou uma mãe e irmãos mais velhos que costumam mentir, você vai adquirindo, porque a Bíblia fala o seguinte, se você anda com pessoas que cometem certas coisas, você adquire, você se torna idêntico, né? Tem um adágio que fala assim, me indique com quem andas, que eu direi quem és, né? Então diz que o que corrompe os maus costumes? A convivência. A má convivência corrompe os bons costumes. Você adquire. E tem pessoas que têm a ídole já. Criança desde pequenininha já começa a mentir. E para prejudicar o seu irmãozinho por inveja, começa a mentir. Às vezes a criança não fez nada, mas como aquele que é mais querido da mamãe, vai lá e fala, ó mamãe, fulano fez isso, e ele não fez. E acaba apanhando porque ele queria, de alguma forma, por inveja, que a mãe ou o pai castigasse aquele pelo que não fez nada. Mas no entendimento dele, ele fez alguma coisa e o pai vai lá e faz uma correção. E a criança, ela vai crescendo daquela forma, sendo mal acostumada,
e adquire a capacidade de mentir. E se não houver uma correção em tenra idade, isso vai, com certeza, para a fase adulta e vai ser complicado para ele em todas as áreas da sua vida. Na área profissional, na área sentimental e na área moral, porque ele vai adquirindo, vai tomando posse da mentira e essa mentira vai prejudicar ele em muitas das áreas da sua vida. Agora, Pastor Orlando, deixa eu montar um cenário aqui, porque eu preciso saber dessa situação. Se a mentira ela for para livrar alguém de um perigo, da morte, se for para... Eu vou pegar um caso comum aqui, que o pastor Zé Carlos conhece muito bem. Caso nas favelas. Né? Acontece alguma coisa lá. A polícia chega, você viu isso? Ali ninguém viu nada. Ali ninguém viu nada, mas viu. Mas viu. Então tá mentindo para não se colocar em perigo, tá mentindo para não colocar ninguém em perigo, enfim. Nós temos um caso semelhante, assim, muito parecido, que é o caso de Raabe, né? Ela mentiu para esconder os espias. E aí, pastor, nesse caso, tá liberado ou não? Não existe meio termo, não existe jeitinho brasileiro, né? Mentira é mentira e a consequência vem. É uma semente. A mentira é uma semente que terá um fruto, né? E certamente esse fruto nunca será bom, porque ele contradiz o princípio da verdade que a palavra do Senhor nos remete a nós exercermos. Então não existe meio termo, não existe jeitinho brasileiro, nem forma da gente minimizar a consequência ou o efeito de uma mentira, né? Ainda costumamos dizer e sabemos que, assim como o pastor Zé Carlos colocou aqui, tem pessoas, né, que cometem homicídios, enfim, que são usuários, são pecados. A mentira é um pecado também do mesmo tamanho, com uma consequência talvez diferente, mas é o mesmo tamanho do homicida, enfim, do alcoólatra, do que usa de entorpecentes, né? Tem a mesma consequência. Tem o mesmo grau de pecado para o Senhor. O que vai diferir é a consequência. Então, a gente não pode jamais minimizar nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de transgressão ao princípio que o Senhor tem estabelecido para nós vivermos e convivermos em prosperidade. A prosperidade depende das nossas verdades, daquilo que nós aplicamos, mesmo que não nos traga um benefício imediato, mas fale a verdade. Quantos cristãos, agora mesmo recente eu recebi uma notícia que na Coreia, na Ásia, houve mais uma vez a morte de dezenas de cristãos que professam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Talvez eles foram indagados, como a gente já ouviu vários casos, inclusive biblicamente, a negarem ao Senhor Jesus, né? A mentirem que o Senhor Jesus não era o Senhor deles, mas eles, com a verdade, perderam a sua vida. E eu acho que é dessa forma que o Senhor nos implica a sermos e a desenvolvermos, né? A sermos verdadeiros com tudo, transparentes, claros, né? E sempre à luz da palavra do Senhor. E aí, pastor Zé Carlos, o caso de Raabe, somado a esse exemplo que eu dei? Irmãos, uma coisa a gente tem que admitir, né? Que Raabe, ela mentiu na ignorância. A Bíblia fala que Deus, ele não nos condena pela ignorância naquele momento. É tanto que ele aceitou Raabe e ela se tornou depois uma pessoa que era politeísta, agora sendo uma pessoa que adorava somente um único Deus, se casou e da sua descendência nasceu até Jesus, né? Está na galeria dos heróis da fé, né? Corretamente. Então eu acredito assim, que Deus não leva em conta o pecado da nossa ignorância. Sim. Agora, a partir do momento que nós conhecemos essa verdade, ainda digo mais, irmão, se Raabe tivesse falado a verdade ali, Deus agiria de outra forma, porque Deus haveria de derrubar a cidade de Jericó, que era praticamente um mini país, né, fortificado. Os muros diz que era 6 metros de largura com 9 de altura. E Deus fez aterrar aquele muro. Eu acredito que se a Raabe falasse, eu não vou mentir, tá ali os homens, naquele momento Deus haveria de mandar algo que fulminaria aqueles soldados e não deixava tocar naqueles que foram lá para serem os valentes e descobrir
os pontos fracos da cidade, né? Que não tinha na realidade. Deus fez ali uma maravilha, né? E afundou os muros. Mas eu quero sempre dizer que você que está aí no pecado da ignorância, né? É um pecado a ignorância, né? Não saber. Ignorar, não saber. E Deus não leva. Mas a partir do momento que você tem um conhecimento de que a mentira é um pecado tão grave que pode levar a pessoa ao lago de fogo, na eternidade, então você deve deixar a mentira. Sim. E se converter totalmente da mentira. E como eu falei no início, mesmo que você sofra o dano, não minta, né? Às vezes é para salvar uma vida, como foi a situação de Raabe. Mas o pastor Orlando aqui frisou. Quantas pessoas têm perdido as vidas nesses países onde o evangelho é proibido, a pregação, mas não negam a fé no Senhor Jesus Cristo. E às vezes eu pergunto, será que eu teria tamanha fé, né, de não negar o nome de Jesus, ser morto às vezes com um tiro na nuca, enforcado, fuzilado? Então nós precisamos muito saber qual o grau da nossa fé. E essas pessoas são testadas até a morte e não negam o Senhor Jesus. Então, o ser cristão brasileiro é uma bênção, irmão. Nós temos total liberdade aqui nesse país, né? E, infelizmente, tem pessoas que abusam dessa liberdade e, às vezes, como o pastor estava falando, chegam num púlpito, floreiam uma pregação, contam um monte de fatos mentirosos para tentar ganhar público. E, na realidade, prega a verdade, insta-tempo, fora de tempo, é o que a Bíblia manda, pregar a verdade, que é o evangelho que salva, as boas novas. Olha, irmão, fora disso, as pessoas, infelizmente, estão vivendo os últimos dias e as pessoas estão aí, estão vivendo uma vida, um verdadeiro fiasco. Por isso que o evangelho, o verdadeiro evangelho prevalece. Mas o evangelho que hoje nós estamos vendo aí é um evangelho de ostentação, um evangelho camuflado de mentira. Né? Muitas pessoas estão vivendo a mentira. Não estão vivendo o que de fato estão pregando nos púlpitos. Pastor Orlando, desde o Velho Testamento é muito claro a Bíblia dizer que Deus odeia a mentira, né? Provérbios, Deus odeia os lábios mentirosos, mas se deleita em quem fala a verdade, né? Tem a questão também da falsa testemunha, né? Que Deus também odeia esse tipo de comportamento, a pessoa que dá um testemunho falso. Enfim. Mas aí, no Novo Testamento, Jesus nos dá luz a essa questão e explica o porquê, né? E fala que Satanás é o pai da mentira, né? Enfim, mas você percebe que de fato a mentira é uma oposição a Deus, né? Sim, uma oposição a tudo aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos, né, na vida cristã. O cristianismo, ele é um princípio de uma contramão da sociedade que nós vivemos. Tem pessoas que ainda não entenderam isso, que a gente não faz parte dessa terra, das coisas que aqui tem, né? Desses princípios que norteiam e que comandam, né, a terra que nós vivemos. Então, a nossa pregação, a nossa vivência é totalmente diferente daquilo que as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus vivem, né? Como o pastor bem colocou, a Raabe é um fato de questionamento de uma situação bíblica, mas ela tinha um velho homem nela. Ela vivia uma velha vida naquele momento que ela mentiu, né? Ela tinha uma vida de prostituição. E houve, claro, uma graça de Deus derramada ali sobre ela e o arrependimento, que foi importante para ela ter a nova vida. Ela se arrependeu daquilo que ela cometeu, da mentira que ela proferiu, né? Então, dessa mesma forma, a gente precisa entender que nessa sociedade que a gente vive, os nossos princípios são diferentes e a gente precisa combater eles de uma forma que nós não vamos agradar todo mundo, que não vai massagear o ego de ninguém, não é para nós sermos aceitos, não é para nós sermos admirados aqui nesse mundo. Pelo contrário, a Bíblia fala que nós seríamos perseguidos, né, porque nós pregamos diferente daquilo que as pessoas querem ouvir e querem viver, que é fora dos princípios
da palavra, fora do cristianismo, né? E a mentira, ela vem de uma forma muito comum, tomando conta de uma sociedade, de um sistema e de um governo todo que faz parte desse momento que nós vivemos. Então é preciso nós termos realmente discernimento e buscar do Senhor sempre esse entendimento de que a gente precisa separar o que é bom para nós, o que é bom para a propagação do Evangelho, o que é a verdade e o que não é. O que não é, a gente deve deixar de lado realmente e buscar no Senhor esse modus operandi aí de vivência, que é o modus que nos leva à salvação. Pastor Zé Carlos, os mentirosos aqui aparecem na lista da condenação em Apocalipse 22:15. O texto diz assim: ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. E aí, pastor? Grave. Então está aí. Está aí nesse mural para todo mundo ver em Apocalipse, né? O texto é claro, né? É bem claro. Então, o jeito que eu falo para a gente escapar dessa situação é aceitar a verdade sem restrições. Lá em João 14,6 diz assim: além dele ser o único caminho, ele é a total verdade que conduz à vida eterna. Então, quando você aceita Cristo, quando a gente fala aceitar Cristo, a pessoa fala, eu já aceitei Jesus, né? Eu já tenho uma religião. Mas quando aceita Cristo, é aceitar a sua personalidade, é aceitar o que ele fez na cruz do Calvário, é aceitar o seu exemplo, é viver assim como ele viveu, é andar como ele andou. Isso é aceitar Jesus. Então, eu sempre recomendo que a única forma de você se livrar de uma vida de mentira, ele falou assim, em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, não se resume apenas em riqueza material, mas também inclui paz, alegria, propósito, satisfação em todas as áreas da vida. Isso é, somente assim a pessoa consegue plena libertação da vida medíocre de mentira. Então, a pessoa, ela precisa aceitar a verdade. E a verdade a gente só encontra em Jesus Cristo. Nos homens encontramos mentira e meia-verdade, e omissão, né? Mas em Jesus você encontra a plena verdade para você viver uma vida de libertação. Aceita Cristo e você será liberto desse mal terrível que pode te conduzir à eternidade de sofrimento. Queria acrescentar mais alguma coisa em relação a esse texto de Apocalipse, pastor Orlando? Isso mesmo, é viver a verdade que o Senhor tem, né? E saber que, como diz o comentarista lá que era comentarista, né, de futebol, a regra é clara, a Bíblia é clara, né? Então, não tem meio termo. Certa feita, eu trabalhei numa instituição bancária durante um tempo e lá a gente trabalhava muito com cédulas, né? E a pessoa que trabalha com cédulas, você não precisa conhecer a falsa. Você conhecendo a verdadeira, você sabe o que é falso. Então, quem conhece a verdade nunca vai deixar uma mentira permear. Você tem os códigos, os sinais de segurança ali do que é verdade. Então, a mentira não vai ter espaço para quem vive na verdade. Agora, sim, observando o comportamento das pessoas, você percebe que há pessoas que mentem numa facilidade incrível, né? Elas falam a mentira como se estivesse falando a verdade. Uhum. Ao passo que há pessoas que, para mentir, elas mentem com muita dificuldade. Você percebe, a boca começa a tremer, enfim, ela fica agoniada, não fica bem. A consciência após disso pesa bastante, né? Por que isso, pastor Orlando? Por que essas diferenças assim? Eu não tenho dúvida que é aquela pessoa que realmente tem uma vivência maior com o Espírito Santo de Deus, né? É aquele despertar, é aquela pessoa que o pecado incomoda, né? Verdade. Incomoda e a gente, como você bem colocou, a gente diagnostica no momento que a pessoa está mentindo porque ela não é de fazer aquilo. Então ela escapou ali, talvez por uma necessidade, né? Escorregou ali, enfim, e mentiu, né? Isso acontece muito em relações, talvez, conjugais, né? Quando um cônjuge ali
quer comprar alguma coisa, não quer falar pro outro que comprou, né? Depois que falou a mentira, não, eu vou te falar a verdade. Falar a verdade a consciência não deixa em paz. Não deixa em paz. Aí você sente paz quando você fala a verdade. Isso. Mesmo que você seja incompreendido, mas você sente paz. Há uma libertação. É aquilo que Jesus fala, né? De ser liberto pela verdade. Então a mentira escraviza. E quando você fala a verdade, você se liberta. Então essas pessoas são pessoas tementes a Deus e, enfim, suscetíveis a erros, como nós somos todos os dias, e carentes da graça do Senhor, da glória, da misericórdia, do perdão, né? Nós precisamos do perdão do Senhor todos os dias, todos nós. O mais importante é não nos deixarmos ter nenhuma prática comum daquilo que é distante do que o Senhor quer que a gente viva. Muito bem, 11 horas e 59 minutos. Quero agradecer aos nossos debatedores, ao pastor José Carlos, também ao pastor Orlando Filho, pela colaboração aqui em nosso programa. Obrigado você também do outro lado pelo carinho da audiência. Estamos ao vivo no Facebook e também no Instagram. Um abraço a todos e vem aí Rádio Chofé, nosso amigo Genildo Ribas. O Debate Melodia fica assim, amanhã, sexta-feira, 27 de junho. Se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.